Hey guys, how are you doing? Ready for today's class? E aí pessoal, como vocês estão? Prontos para a aula de hoje? Hoje a gente começa o capítulo 5 do nosso livro, né? O capítulo final da primeira unidade. E de cara nós temos um texto. Taking advantage of new technologies for and against crime. Então, tirando vantagem das novas tecnologias a favor e contra o crime. Então eu peço que vocês leiam esse texto e traduzam, tá bom? Para poder responder as questões começando aqui debaixo da primeira questão. Ok, gente? Na terceira questão a gente tem aí, ó, para a gente combinar os nomes com as imagens que a gente vê aqui, certo? E depois aí a gente começa na página 44, do capítulo 5, o assunto de gramática dessa unidade. O primeiro, porque a gente vai ter dois. Eles dois estão relacionados, que o primeiro é o Past Perfect Simple e depois a gente tem o Past Perfect Continuous. Então vamos começar hoje com o Past Perfect Simple, beleza? O passado perfeito simples é usado para falar sobre um evento que aconteceu antes de outro no passado. Por exemplo, digamos que duas ações aconteceram. Now, que a gente está vendo aqui nesta tabela, aqui, ó, nesta imagem, o now significa o presente, a gente tem o futuro, e as ações que aconteceram no passado, elas estão aqui, ó, 8h15 e 8 horas da manhã, certo? Duas ações aconteceram. A em vermelho, que foi às 8 horas, aconteceu o seguinte: The meeting had already started. A reunião já havia começado. E aqui, 8h15, o que foi que aconteceu? By the time I arrived. Então vamos ler a frase completa. The meeting had already started by the time I arrived. Então a reunião já havia começado na hora em que eu cheguei. Bom, então a hora que eu cheguei, 8h15, a reunião já tinha começado 15 minutos atrás. O que é que acontece? Nós usamos o past perfect nessas frases aí para expressar que duas ações aconteceram, uma antes da outra, certo? Então, a ação que está mais longe do presente é a que a gente vai utilizar o past perfect. Vocês observem aí, ó, na frase em vermelho. The meeting had already started, ou seja, o had started, que é o had é o passado do verbo have, que a gente já conhece, né? Have, no passado fica had, e o verbo principal, que é o started, ele está no particípio, assim como no present perfect. A diferença é que o present perfect vai utilizar o verbo have no presente e o past perfect vai utilizar o verbo have no passado, certo? A diferença estrutural é só essa. O resto, a frase continua do mesmo jeito. Então, ó, the meeting had already started, ok? A reunião já havia começado. Essa ação é antes de outra ação que também aconteceu no passado. By the time I arrived. E essa segunda ação, ó, the time I arrived, ela está sendo utilizada no passado simples, certo? Então, a ação que aconteceu mais próximo do presente, ela vai estar no passado simples, e a ação que aconteceu mais distante do presente vai estar no past perfect. Eu espero que vocês estejam entendendo. E agora a gente vai ver a forma afirmativa, negativa e interrogativa do past perfect. Bem simples. Nós temos o sujeito, o had, que é o verbo have no passado simples, e depois o verbo principal no particípio. Exemplo: By the time the bus got to school, the test had already finished. Então, na hora que o ônibus chegou na escola, o teste já havia acabado. Qual foi a ação que aconteceu primeiro? O teste acabar ou o ônibus chegar na escola? O teste acabou primeiro, né? E depois o ônibus chegou na escola. Então, nós temos aí as duas ações no passado, só que uma aconteceu antes da outra. A que aconteceu primeiro, ou seja, mais longe do presente, é a que a gente utiliza o verbo no past perfect. The test had already finished. Ok? O teste já havia finalizado. By the time the bus got to school. Na hora que o ônibus chegou à escola. Anna's car had burst into flames before she managed to unfasten her seatbelt. Então, o carro de Ana começou a pegar fogo antes que ela conseguisse se soltar do cinto, certo? Então, a ação que começou primeiro foi o carro pegar fogo e ela conseguiu depois soltar os cintos, o cinto de segurança.
Forma negativa. Eu preciso agora apenas adicionar o not na minha frase para que ela se torne uma frase negativa. Exemplo, está aí abaixo. I had not noticed the bicycle behind my car, so I ran over it. Eu não tinha percebido a bicicleta atrás do meu carro, por isso passei por cima dela. Então, a ação que acontece mais perto do presente é passar por cima da bicicleta, passar por cima dela, que está no finalzinho aqui, ó. I ran over it. E a que está mais longe do presente, I had not noticed the bicycle behind my car. Eu não tinha percebido a bicicleta por trás do meu carro. Então, eu uso o past perfect nessa oração, certo? E a outra oração, by the time I left the party, they hadn't served any food yet. Então, até a hora que eu saí da festa, eles ainda não tinham servido nenhuma comida. A última ação que aconteceu mais perto do presente está no passado simples, by the time I left the party. E a ação que está mais longe, que aconteceu antes da hora que eu saí da festa, é they hadn't served any food yet. Eles ainda não tinham servido nenhuma comida. E para fazer as frases interrogativas, criar as perguntas, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar o have, que aqui ele está no passado simples had, e jogar para o início da frase antes do sujeito. Simples assim, igual a gente já faz no present perfect. Então, had you studied for the test or you guessed all the answers? Você estudou para o teste ou chutou todas as respostas? When the teacher asked you to go to the coordinator's room, had you done anything wrong? Quando o professor pediu para você ir para a sala do coordenador, você tinha feito alguma coisa errada? Então, gente, a pergunta é had you done anything wrong? Quer dizer, você fez alguma coisa errada antes de o professor te pedir para sair de sala? Ou seja, vocês percebem que as duas ações aconteceram no passado, só que uma aconteceu antes da outra. Qual foi que aconteceu primeiro, mais longe do presente? Você ter feito ou não alguma coisa de errado. E a que aconteceu depois, mais perto do presente, o professor pediu para você ir para a sala do coordenador. Aí eu acho que ficou bem claro, né, gente? Todo mundo já conseguiu entender as formas do past perfect. Mandatory stop. Atividadezinha para praticar aí na página 45. Faça frases negativas e afirmativas no past perfect simple com os verbos dados entre parênteses. Em umas frases e traduzam para ficar mais fácil para responder. Segundo quesito, combine as duas partes das frases a seguir. Eu tenho aqui um pedaço e aqui depois o outro. Entre parênteses, você vai colocar a letra que corresponde ao início dessa segunda oração, certo? Que continua até aqui nessa próxima página. E o terceiro quesito, complete as frases com past simple or past perfect simple, dos verbos dados. Então, você vai pegar o verbo, vai observar a tradução da frase e vai dizer a ação que estiver mais próxima do presente, você vai utilizar o past simple, o passado simples, e a ação que estiver mais longe do presente, que aconteceu antes daquela segunda ação, você vai utilizar o past perfect, ok? Muito simples isso aí. Vamos responder só a primeira para ver se vocês entenderam. Before Nancy lived abroad, she had learned English and French. Então, antes de Nancy ter vivido fora do país, ela aprendeu inglês e francês, certo? Ela aprendeu antes para depois ir morar fora. Então, a gente vai botar aqui, ó, live no passado simples. Before Nancy lived, she had learned English and French. Então, ela aprendeu inglês e francês. Você vai botar had learned. Ok, gente? Por hoje é só. That's all for today. Thanks for watching and see you next class. Bye!